Pessoal, quero dar boa-vinda a Tainá e todos que chegaram depois, né, que a gente falou. Meu ex-presidente Najibinho, amigo, parabenizar ele pelos quadros lá fora, ficou excelente, viu, lá, amigo? Que é isso? Parabéns, não? Falando até, pessoal, que estava conversando, mas o pessoal está aqui, mas o Carlinhos, a Elisângela, da gente fazer um museu lá em cima, né? Para colocar esses quadros, que já tem muitos, né? Parabenizar o vereador Flávio também, que fez essa parte baixa. Parece que estou tendo muita cobrança dos vereadores querendo gabinete, né, Daniel? E a gente dá andamento a essa parte, né? Senhor presidente, também, já que o senhor aproveitou, o senhor já está dando os parabéns, parabenizar o senhor, né, pelos dois quadros ali, Chiquinho, a bengala do Chiquinho ali, foi o senhor que colocou? Ah, foi o ex-presidente Najibinho. Pois é, eu cheguei hoje que eu fui ver, achei interessante, falei a bengala do Chiquinho, e eu recordei, foi mesmo, o presidente Najibinho na época achou essa bengala aí, né, presidente? O ex-presidente Najibinho achou essa bengala. Parabéns, Najibinho. Muito bom. Dona Tainá, então pode se aproximar aqui no palco. Então, o microfone para ela lá, né? Ana, se você quiser usar a mesa também. Estamos em adaptação também, pessoal. Nós vamos colocar um púlpito em acrílico. Esse aí ficou desproporcional, né? Pessoal, já mandamos comprar já. Pessoal lá do Corumbajuba, ei, meus amigos. Senhor presidente dessa Câmara, gostaria de dizer boa noite. Gostaria de aproveitar o momento para direcionar a palavra aí ao senhor ex-presidente Najib Duarte, que também está presente hoje conosco, e o senhor, no caso em 2024, o senhor ex-presidente Flávio Dias também, que presidiu essa casa, né, nos anos 2022 e 2023 e aproximou nós, né, universitários, também dessa casa. Eu vou abrir uma exceção no discurso, porque teve uma situação que eu costumo brincar sempre, quando a gente mexe com pessoas, né, a gente gera pessoas, a gente tem que se adequar. E aí aconteceu uma situação que eu fiquei muito até emocionado, que foi ver tantos alunos aqui. E aí quando fui aluna, logo monitora, depois coordenadora, vice-presidente, o Dr. Geraldo, que foi o fundador da nossa associação, ele falou assim, Baida, hoje chegou o momento que eu sinto que eu preciso de deixar essa causa. E eu não estou deixando, sei que eu estou fazendo essa causa crescer. Então eu não vou nem esperar a nossa gestão acabar. Eu estou renunciando meu cargo e a senhora vai assumir, e eu tenho certeza que um dia a senhora vai entender que a senhora vai ter que largar, né, a sua função, vai admirar a distância, porque a senhora vai encontrar novas pessoas para te superar, né, para subir no degrau aí que a senhora passou e tocar essa causa de forma que a nobreza da causa que é os universitários não se acanhe, não acabe. E aí hoje a gente teve aqui a surpresa, né, de ter uma universitária tão nova aqui, uma caloura presente, né, que é a Bruna Tavares. Seja bem-vinda, Bruna, se aproxime, né, tão nova e já está aqui presente, né, aproximando aí do legislativo, das leis. Junto dela também temos aí universitários que acompanham há tantos anos a gente, né, temos universitários de Pires do Rio, que a associação hoje não preside lá mais, não tem associação, as empresas fazem por si só, e inclusive
hoje vindo comigo, ela me disse que é o maior arrependimento aí da vida deles foi não ter mais associação. E é uma honra para a gente, Ana Carla, estar aqui. É uma honra também saber que tem universitários hoje que estão em situações favoráveis e estão aqui prestigiando essa causa. E também tem universitários que no momento está precisando que a gente enxergue eles, que a gente vê eles, que são os meninos, né, do noturno, me direciona noturno, vocês sabem que é para vocês. Eu fico muito feliz que vocês vieram em busca da causa. Eu sempre falei isso para vocês, a gente precisa ter apoio? Precisamos ter oportunidade? Precisamos, mas temos que correr atrás mesmo, temos que ir, temos que brigar, e nada pode ser imposto não, né? Então assim, hoje eu sinto que está bem perto, já não procuro mais, hoje tem até um universitário no plenário, né? Então a gente não procura mais, eu sei que tem pessoas capazes, a gente só vai precisar de treinar. Tem o universitário também que lutou tanto quando a gente não estava com o intuito, a gente fica desanimado, às vezes eu não estava com o intuito de estar continuando aí na gestão. Teve o Rafael, que inclusive é filho da vereadora Daniela, o Aurélio Eduardo, que na verdade me procurou na época, né, do transporte, assim, que a empresa era muito cara e ele cobrava nas férias e inconformado, muito proativo, me procurou e hoje eu vejo ele aqui, né? Então para mim é uma honra muito grande ver que eles estão aqui, independente, né, de me agradar ou não, independente de estarmos no mesmo intuito ou não, no mesmo objetivo, os universitários, que foi o que eu sempre quis, estão presentes dentro dessa casa. Isso é muito bom. Então hoje o meu boa noite, né, vem representando não a minha voz, né, mas a voz aí de centenas de universitários que hoje a gente representa, e o nosso compromisso aí é garantir que cada estudante ele tenha acesso ao ensino superior, porque hoje a gente consegue falar de ensino superior com mais facilidade, mas há um tempo atrás as cidades interioranas eram uma realidade muito distante, a gente não via formas de chegar à educação, e isso é muito ruim. Foi assim que surgiu a associação, tanto eu na época como o fundador dela, o Dr. Geraldo. Ele ia para Catalão na época, fazia direito e não tínhamos muito incentivo, não éramos enxergados, era imposto pela empresa, o transporte, né? E aí a gente fez ali um grupo e logo teve sim os políticos, assim, a política enxergou a gente, né, como um grupo social e começamos a ter força ali. Então gostaria aí de deixar claro que nós somos uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos, e a gente trabalha aí para que nenhum aluno exclusivamente, né, universitário tenha que desistir do seu sonho. Às vezes a gente não consegue ser bom para todos, mas a gente precisa de fazer o máximo, né? Só que nem sempre foi assim, né? Antes da associação mesmo, antes da associação, as ajudas para os universitários mesmo aqui em Orizona foi cortadas na época. A gente teve rotas na época aí de Silvânia, rotas de Anápolis que me procuraram, eles pagavam cerca de R$ 1.500 a mensalidade. Quando falaram assim, passou desse dígito, tá, já não dá mais, a gente vai largar mesmo, não dá. Então, R$ 1.500 era muito mesmo. Então não era uma condição tão fácil. Hoje a gente vê que existem críticas, mas são críticas menores, né? Não são tão grandes assim a esse ponto, né? Então houve sim incerteza, dificuldade e abandono. E hoje a gente vê inclusão, a gente vê pessoas se aproximando, não em relação a Tainá ou a presidência, não. Na verdade, a gente vê o universitário aqui dentro, isso é brilhante, muito bonito. Então, essa realidade mudou e eu gostaria ainda, nesse momento, de destacar o nome aí do nosso prefeito, porque na nossa causa, ele pegou na nossa mão, desde quando a nossa associação aí nem utilidade pública não tinha e nós não conhecíamos nenhum caminho a trilhar. Foi ele que nos ajudou, nos apoiou, formalizou os termos aí ao nosso lado. Ao lado, na época, do Dr. Geraldo Rincon, que também já tinha sido universitário. Aí foi quando nós conseguimos aí a nossa primeira conquista,
né, que foi a Lei de Utilidade Pública. Aí a gente começou a ter que prestar contas para o Ministério Público, isso é muito bom. Né, a Lei 4.133, isso em 2022. Né? Então a gente começou, além de ter que prestar conta, a gente começa a ter benefícios também. A gente começa a ter benefícios tributários, a gente começa a ter valores naquilo. Então essa conquista aí, ela não veio sozinha. A gente teve também que correr atrás, igual hoje tem um universitário aqui correndo. Né? A gente foi de encontro na época aí ao prefeito, ao vice-prefeito, e solicitamos lá um projeto de lei. A gente não entendia muito bem disso não. Na época essa ideia do duodécimo, de poder ou não, legislação poder ou não abarcar a nossa causa, a gente não entendia quase que nada. Foi tudo, acredito eu que nem a gestão e nem nós não entendíamos muito, aprendemos junto. Mandamos ali de autoria do executivo esse projeto de lei, que foi muito bem acatado na época por essa Câmara. Se eu não me engano, posso estar enganado, foi feita até uma sessão extraordinária para votar esse projeto naquela época. Foi muito bom. Então essa conquista hoje que a gente tem, que é a Lei 1306 de 2023, na verdade ela foi liderada pela associação, foi liderada por mim. Essa Câmara participou, o prefeito participou, mas ela é uma vitória dos universitários. Porque se a gente interpretar a lei de fato, estava assistindo a TV Câmara aqui de vocês, inclusive, foi uma fala da vereadora Daniela. Né? A lei, ela pode sim contemplar os meninos, né? Se eles fizerem ali a solicitação, até mesmo com o próprio CPF, se eles quiserem. Pode, a lei é do universitário, ela não é da associação, ela não é da gestão, ela não é do município. Né? Na verdade, ela é um benefício ao universitário. Então, se eles tiverem conhecimento dessa lei, apoio dessa casa, até mesmo para instruir, que a gente precisa disso. Na época eu precisei e tive, me ajudaram muito, reconheço. Então, eles podem contemplar até mesmo sozinho. Esse dinheiro ele pode ser passado, sim. A associação, na verdade, ela está aí só como uma representante jurídica dos universitários. Eu acho isso aí importante demais. O pessoal não está errado quando julga, sem conhecer assim tão bem. Porque se a gente está deixando, a gente está sendo pedra, né, de tropeço, a gente está fazendo eu aprendi isso na minha vida, a gente está fazendo outra pessoa errar, porque a gente talvez está errando também. Poderíamos ser melhores, mais transparentes, né? Poderíamos estar expressando isso melhor. Então gostaria hoje de quebrar esse tabu aí, que a associação ela não é uma concorrência para as empresas de transporte. Na verdade, a associação ela não tem ônibus, ela não tem motorista, ela não tem nada de especializações em transporte passageiro. A gente terceiriza, a gente contrata uma empresa. E hoje, cabe destacar que é duas empresas puramente orizonenses. Então, quando se fala que a gente não está, o pessoal comenta, tomando emprego de um orizonense, porque hoje a Tainá até mora em Orizona, vota em Orizona, mas a Tainá é conhecida como de Pires do Rio. A associação surgiu em Pires do Rio, né? E aí o pessoal acha assim, que está incorreto, acha que tem algo ali antiético, né? Mas na verdade, no critério das associações, a gente busca sempre pela mais antiga. Geralmente tem que ter 10 anos de existência e existe aquela prioridade para a mais antiga, até porque no benefício federal, quando a gente busca aí a questão da União, tanto para o benefício tributário, no imposto de renda, etc., a utilidade pública federal, a gente precisa de ter anos de existência, justamente para comprovar que você está ali, que o Ministério Público está sim te examinando, que você está tudo certo, você está prestando contas. E a diretiva, outra questão é que a diretiva não pode ter remuneração, né? Tem que ser um ato voluntário mesmo. Então, a associação, a gente é interessante deixar claro aqui que ela não é concorrência da empresa de transporte. Na verdade, a gente faz uma cotação orçamentária. Eu estou destacando bastante esse ponto porque já foi tema de denúncias no Ministério Público, inclusive, que o pessoal achou que a gente era uma empresa de transporte na época e a gente estava tendo prioridades aí e tudo. Então, a gente mandou, inclusive a pessoa em si que fez a denúncia havia sido comunicado
né, e chamado para participar da cotação. Então a gente fez uma ata notarial da conversa nossa com uma pessoa específica, chamando para participar da cotação. Então deixando claro que na verdade todas ali as empresas elas foram sim contratadas, né? Foram sim, passou por uma cotação aí. Inclusive no processo aí de cotação, o vereador Daniel ele tem bastante conhecimento porque ele também é um universitário, ele participou puramente lá dentro desse processo. Me lembro muito bem que na época ele inclusive trouxe a ficha de uma empresa de Lusiânia, mas na época tem uma série de particularidades, por isso que eu costumo falar que a gente tem que instruir, né? Quem faz aquilo há muito tempo sabe. O rapaz tinha um valor assim até considerável para um veículo grande, que era o ônibus, atenderia até bem uma rota nossa que é de veículo grande, que tem muitos pagantes, porém no caso da rota do universitário específico, que era o Daniel, era uma van que a gente precisava. O valor dele, se eu não me engano, ele não tinha, ou o valor era muito exorbitante. Aí se a gente contratasse às vezes o veículo grande dele para a nossa rota do veículo grande, a gente perderia a parceria do veículo pequeno para a rota, que no caso eram as rotas menores, as enfraquecidas aí pelo sistema. Eu não costumo achar, a gente sempre priorizou por essas rotas. Foi o caso da rota de Anápolis também. A rota de Anápolis procurou aí, na época, o vereador Flávio, para pedir ajuda, que a ajuda só do município não estava ajudando, não estava dando, estava caro ainda. Logo, também antes mesmo da gente contemplar, por não entenderem bem da lei, também procuraram o vereador Ulisses para mencionar, por que a gente não está sendo beneficiado? A gente é horizonense também. Então, na verdade, faltou ali o conhecimento dessa lei puramente. E é interessante aí, então, que os alunos, eu volto a dizer, eles podem participar desse projeto, né, desse processo de cotação. Eles não participam, quase nunca. Eles nem lêem a mensagem que a gente manda lá. Mas aí sempre no final do ano ali é mandado uma ficha de cotação por quilômetro, né? A empresa cobra por quilômetro. Então, o aluno ele pode ir em qualquer empresa que ele quiser, pode ser até de longe, ele é um funcionário ali, ele vai achar a empresa, vai trazer a ficha de associação, a gente divulga isso, digitaliza, divulga e muitas vezes nos grupos foram feitas até votações por meio da enquete. Pessoal, vota aí na enquete. Aí os meninos, a maioria das vezes até nem votar na enquete, muitas vezes não votava, porque tinha confiança, né, de que ia ter o transporte mesmo. Então às vezes precisa mesmo de um choque de realidade, para os meninos entenderem que eles precisam fazer, eles precisam ir atrás. Na verdade, isso não é certeza, né? Sempre. E até na época da cotação, a gente verificou, tinha a cotação acontecendo ao mesmo tempo pelo poder, né, executivo e também por essa casa. Não sei se vocês faziam um aluguel de uma van, algo assim, no ano 2023 ou 2024. Cheguei a ver um contrato dessa van. Acho que ela servia para levar os vereadores para algum lugar, algo do tipo. E o município também tinha um transporte lá de vans também, transporte escolar, o município faz. E por incrível coincidência aí, os preços, foi uma prova de que o trabalho nosso está sendo bem feito. O preço do serviço contratado pela associação era metade do valor do KM do município. Eu não duvido que eles fizeram a cotação certa. Também não duvido que essa casa não tenha feito ali, achado o veículo que para eles era mais em conta. Então, assim, a associação estava fazendo um serviço bom, né? E a gente tem aí essas documentações, inclusive, presidente, a gente trouxe as caixas dos documentos, porque por associado dá 19 folhas o contrato, porque a gente é bem detalhista na questão. Como tem um recurso público, né, a gente passou, antes era feito no cartório, os meninos gastavam, papel é complicado, aí hoje a gente tem a tecnologia, então os meninos eles têm, é oficial, né, a justiça considera aquilo como oficial, e os meninos eles fazem todo o procedimento de autenticação, pode ser feito via e-mail, número de celular ou então Pix. Fazendo a autenticação, eles tiram foto do documento pessoal deles, uma selfie com o documento pessoal,
comprovante de endereço. Como eu tenho um recurso municipal, né, dentro dessa entidade, eu tenho que provar que ele está sendo usado por um horizonense puramente, né? Então, assim, os meninos fazem esse procedimento, então dá 19 folhas para ter a legalidade, então dá muita folha e dá umas 4 caixas. Aí a gente trouxe essas caixas, é as mesmas caixas que a gente traz para a prefeitura e fica no controle interno. Então, se quiser olhar aí dos anos anteriores, controle interno. E aí a gente trouxe isso aí tudo para vocês, além do vínculo dos alunos. No vínculo dos alunos sai documentinho, até eu achei interessante, analisando, sai até o título eleitoral, a zona em que eles votam, o histórico ali e a frequência, provando que aquele aluno, ele está lá matriculado e que ele está indo, porque se ele não tiver 70%, a lei não contempla ele. A lei quer que ele esteja estudando. Então, assim, as documentações estão conosco, a gente vai deixar com vocês. Se você puder providenciar ou a digitalização ou as xerox, porque em caso a gente fez 2, e essas elas é de porte nosso, mas a gente deixa aqui na casa, se o senhor puder providenciar isso de forma a ficar melhor para o senhor, a logística que ficar melhor. Então, assim, a cotação é feita, o aluno, para ele contemplar, ele tem que ser universitário, ele tem que estar indo na escola, que se não ir, não pega o benefício. E, além disso, na prestação de conta, vem mostrando qual que é o valor do quilômetro, a gente puxa uma rota ali, até a gente ia jogar isso no data show, trouxemos data show e tudo, mas a gente viu que não tem parede branca. E aí, para jogar aqui, ficava muito complicado. Até achei que atrás da cortina daria, mas até a gente montar isso tudo, e acho que não vai ser legal. Nós vamos fornecer, talvez se quiserem divulgar ou como fazer. Mas tem a rota vista por cima, que o veículo faz dentro da cidade, do ponto central da cidade, do Trevo, até o Instituto Federal, usando de exemplo essa rota. Dentro do Instituto, o veículo circula lá dentro e para dentro de um ponto onde os meninos descem. É um total de 72 quilômetros. A gente demonstra ali 72 quilômetros para ir, 72 para voltar. Se é usado um ônibus e um micro-ônibus, ele tem que voltar. Então, ida e volta. Dá cerca de 2.500 a 2.600 quilômetros por veículo utilizado. Então, aí vai mostrar lá o que a gente paga por quilômetro, tudo certo. Mas eu gostaria de apresentar de forma geral para vocês, além de estar trazendo aí a prestação de conta, porque foi muito questionado isso aí, bateu muito nessa tecla, então vamos lá. Horizonte Anápolis hoje, essa Câmara contempla, ajuda, com 4.000 fixo global, inclusive gostaria de mostrar a gratidão desses meninos, presidente, porque aumentou. Na verdade foi contemplado na gestão do Flávio, logo Najib manteve com muita excelência, e agora na gestão do senhor, além do senhor tentar abordar todas as rotas, o senhor ainda aumentou um pouquinho, que era 3.360 no ano passado. Então 4.000 fixo. O apoio do município nunca mudou, é R$ 185 por aluno, independente da quantidade de aluno. O valor do aluguel da rota de Anápolis é fornecido para eles no grupo, o relatório, porque é um valor que varia muito. No universitário em Anápolis, a mensalidade é mais cara, então se um desiste, vai variar muito o valor. Não dá para a gente manter um valor fixo. Então a gente fornece lá para eles o relatório direitinho disso tudo, mas é 21.000 o aluguel dessa van, uma van executiva. E a gente conta com 4.000 da Câmara, então 185 por aluno do Poder Executivo, R$610 foram as mensalidades, no caso abordando de agosto do ano passado até hoje, o máximo que foi 720. Se a gente fizer a divisão por 21 dias letivos, que é mais ou menos a média dos dias letivos do calendário acadêmico, esses alunos aí, eles estão pagando R$29 no mais barato, para ir e voltar para Anápolis, e por mais caro, R$34. Então, ida e volta. Na verdade, 29 a gente dividiria por 2 para saber o valor da viagem ainda. É bem mais barato que o valor comercial de rodoviária. Orizona, Pampirins do Rio Matutino, a UEG,
Inclusive é a rota que o Daniel Hipólito, né, participa. Inclusive já tivemos muita dificuldade lá, né, Daniel? Teve época que tinha 6 alunos e a gente teve que, infelizmente, não conseguimos tocar a rota, que foi o que está acontecendo com a rota dos meninos, Orizona IF Noturno. Então, assim, hoje eles, a mesma van utilizada para Anápolis, da empresa Translemes, ela é alugada também para nós no Matutinha, no EG. Ele cobra R$9.000 o aluguel dele. Esses alunos têm o auxílio dessa casa, mais ainda do que do ano passado, 3.000. O custo médio, né, ainda tem os 185 do prefeito, e o custo mensal dos alunos desembolsado é R$230, uma média. O custo médio diário é R$10,95 para ir para Pires do Rio e voltar. Se a gente for fazer uma comparação aí em Anápolis e Pires do Rio, é muito mais perto Pires do Rio e parece que os valores aproximam. Geralmente as empresas, uma curiosidade, sei para vocês, as empresas de transporte, elas falam o seguinte, quando vai passar o preço para nós. Todo o transporte tem um custo fixo e o variável. E o variável, ele varia mesmo, mas o fixo ele está lá. Então, independente de eu rodar para você 6.000 quilômetros, ou não, aquele custo eu vou ter. Então, essas rotas menores, a gente tem que cobrar mais caro, senão a gente não mantém. Por quê? Porque roda menos, então ganha menos. Se a gente não cobrar mais caro o quilômetro, a gente não mantém. Então, dá uma variação bem grande. Inclusive, isso já foi questionado. Por que na rota de Orizona Pires do Rio o quilômetro é mais caro? E aí, a outra rota que a gente atende, inclusive, é a rota que nós temos hoje. Vou usar de representante o Aurélio, que está aqui. Eu vi ele, o Aurélio Eduardo. Ele, na verdade, é um menino muito proativo. Quando ele me procurou, ele assim, trouxe o desejo de todo mundo do ônibus. Na época eu trouxe um caderninho com o nome de todo mundo, até depois, se eu não me engano, o transportador viu esse caderninho e achou errado, sabe? Ficou achando que era uma perseguição. Você está no nosso transporte, é uma empresa privada, né? Está no nosso transporte passando o caderninho aí da lista e tudo, né? Mas ele sempre me ajuda muito. A Aurélia é uma pessoa que vai para frente, às vezes vai estar liderando aí, senão vai estar na política, né? Orizona, Pires do Rio Noturno, então a gente leva Sobresp e UEG. Teve um crescimento absurdo nessa rota, começamos com cerca de 29 alunos, hoje temos 61, varia um pouquinho, mas cerca de 61. É um ônibus semi-rodoviário que a gente está alugando. A mensalidade na época que a gente pegou era R$350, foi só baixando, hoje é R$130. Eles pagam para ir e voltar R$6,19. Essa casa também ajuda essa rota, né? E o Poder Executivo também ajuda. Orizona IF Urutaí, essa é a mais complexa, porque ela tem mais viagens e o custo dela é bem maior. E ela tem muita flexibilidade. Então, a gente tem da empresa ali a exclusividade de um micro-ônibus, uma van e um ônibus. Porém, a gente tem ali o valor do quilômetro de cada veículo. E aí é feita a anotação de que veículo a gente está usando. Na sexta-feira, por exemplo, a gente pode usar só o ônibus, aí a gente paga só o ônibus. Se a gente usar uma van em vez de um micro-ônibus, a gente paga só a van, porque coube ali. Então é por isso que a gente faz uma enquetezinha no grupo, os meninos votam lá que dia que eles vão, um dia antes. E vamos supor, no horário de 11 horas, teve uma eventualidade, a gente teve que mover outro transporte. Para não gerar repercussão negativa, na maioria das vezes a gente tenta pôr num carro, transportar, porém, isso tudo envolve, né, custos, e a gente no final do mês, ao fazer o acerto com o transportador, a gente vê isso, mas é uma rota que o aluguel lá gira em torno de 30. No caso, se eu usar o ônibus, eu sempre uso. Se eu usar o ônibus mais a van, eu costumo pagar 34 mil, depende, porque pode oscilar, R$274. Se eu usar o ônibus e o micro-ônibus, eu costumo pagar 37.088. Dentro
dessa logística aqui, a gente ainda tem os R$ 185 do prefeito, multiplicado por uma média de 60 estudantes, dá uns 12 mil. Eu tive um erro de impressão aqui, todas as rotas eu pus o valor, tá aí, vou até ver se eu consigo pegar no celular para a gente fazer uma coisa completa. Mas eles variam aí de 34 a 37 mil, na prestação de contas tem os quilômetros rodados, tem 2 mil de apoio, mais a ajuda do prefeito, e hoje esses alunos aí estão pagando R$ 370. Tem oscilação? Tem aluno que usa só 2 vezes na semana, esse aluno ele paga meia mensalidade, então tem toda uma logística nisso daí. Mas se o aluno vier questionar, isso aí nunca foi negado de informar, até porque ele tem que solicitar, vamos supor, ele vai usar 2 vezes na semana. Os próprios alunos, que é o exemplo do Carlos, inclusive é uma pessoa que está me ajudando muito, me ajuda muito. O Carlos ele é um universitário, aluno de Urutaí, e ele começou ali prestando serviço voluntário e começou a ser monitor, me ajudava, e hoje o Carlos está aí ajudando a gente em todas as rotas. Ele vai numa rota, vai em outra, e eu não tenho nada a reclamar. Na verdade é uma das pessoas que incentiva a gente a estar aqui. Muito obrigado, Carlos. E a gente, nessa rota então específica, R$ 17,61 eles estão pagando por dia, dividido por 2, daria o valor da ida e da volta. Está mais barato que o valor da rodoviária para o aluno. Aí eu queria puxar a atenção de vocês, inclusive eu sei que vocês já estão intencionados nessa causa, até porque eu vi uma fala, vi uns vídeos na sessão da Câmara com respeito à Rota Orizona IF noturno, que é a que os meninos estão ali precisando da ajuda da gente. Essa rota, os meninos sabem, é uma rota custosa, no sentido nunca cresce, sempre é o mesmo tanto de universitário. Toda rota aqui a gente dá uma oscilação, às vezes o tanto que forma é o tanto que entra, aumenta um pouquinho. Essa rota aí, ela nunca cresce, não sei porquê. A gente no ano passado correu atrás de doação particular, inclusive foi o escritório em Pires do Rio que fez essas doações. A gente, uma mãe de uma aluna da rota também fez, eu também fiz para socorrer, porque chegava no mês, a gente precisava de rodar, os meninos davam tudo lá, e não dava conta de pagar porque tinha subido R$100 na mensalidade, ele não dava conta mesmo. Então assim, era custoso, e agora chegou ao ponto da gente não começar a rota. Eles são hoje 11 alunos, eles que estão querendo contemplar essa ajuda aí particular, para ir no rodízio do próprio veículo. A lei proporciona isso, sim, proporciona. Dentro da associação, eu não acho interessante, porque a gente sai da finalidade. Podemos estudar isso com cautela aí, mas eu acho que sai muito da finalidade, porque não vai ter como a gente exigir ali um curso do motorista. Se trata de vidas, quando algo dá errado, a responsabilidade acaba voltando na gente, voltando até mesmo nessa casa, tá pondo ali um recurso, querendo ou não, a gente está incentivando aquilo. Então não sei se é interessante, mas eles podem por si só, com o próprio CPF, sim, contemplar esse valor, mas eles estão sim tendo dificuldade nisso, eles estão tentando e não estão conseguindo. Aí eles se sentiram, o aluguel deles é R$10 mil, a van para lá, e eles são só 11. A mensalidade deles, quando a gente abate a ajuda dessa casa, abate a ajuda do prefeito, a mensalidade deles fica R$ 633,18. É caro mesmo, é puxado. Custo diário dá R$ 30,15, mas tem muitos estudantes ali, inclusive algumas que estão aqui presentes, que mora com o irmão, que também estuda, então os dois estudam e trabalha para poder pagar o transporte, acaba que fica muito caro mesmo. A gente vai se escutando e vai se consolidando com essa causa. Então o transporte se tornou inviável, não está indo, já estava acontecendo no ano passado. Essa situação não é nova, ela já acontecia, só porque a gente fazia doações, a gente correu atrás, tudo. Dessa vez a gente ainda não conseguiu.
E no ano passado, até a aluna, ela teve, os meninos, né, o Daniel Panto, ele tem uma sensibilidade aí ao ouvir, ele escutou os meninos que procuraram ele, né, e ele, muito ético, veio até a diretiva para saber o que estava acontecendo. E eu expliquei para ele que a gente tem esses benefícios dessa casa, que se a gente for alterar, né, ali um valor, poderia prejudicar ali outra rota. O prefeito continua ajudando com R$185 sem, né, chance de aumento, ele não diminui, ele não limita a quantidade de alunos, mas é R$185, ele falou que já está, é o que está no orçamento, é o que a gente consegue, mas nunca negou, mediu esforços não. E essa responsabilidade dos universitários, se a gente for em tese, ela é da União. Na época eu fui procurar saber e vem um recurso da União para o Instituto. O Instituto passa o auxílio transporte para eles. E aí eu falei para os meninos, vamos fazer uma ata, vamos fazer uma petição para o Instituto, porque o Instituto acompanha o valor da manhã, que é mais barato, 370, metade do preço que eles pagam, quase. E aí, gente, vamos fazer uma petição para eles acompanhar, ao menos no caso de vocês, o valor do mercado de vocês, que está sendo esse valor, 633. Fizemos a petição, até um aluno cobrou bastante, tudo, eles não deram nenhum retorno. Então, a minha sugestão para o vereador Daniel que me procurou foi isso. A minha sugestão foi que ele procurasse assistência estudantil do campus e tentasse entender ali se eles não poderiam realmente acompanhar esse valor, porque aí quem realmente precisa vai ganhar ajuda, não é todos mesmo não, que vai ganhar, mas quem realmente precisa ganha. E além disso, na condição, aproveitando o momento, na condição de presidente, gostaria de convidar, se me permite, Daniel, todos os vereadores, podíamos ir todos lá juntos e conversar, eu acompanho, me prontifico a acompanhar vocês, para entender por que eles não deram nem retorno dessa petição. Foi feita uma petição, os meninos assinaram, a gente juntou documentação, foi cobrado retorno, não teve. E é um custeio ali da União, né? Então, isso é o meu pedido que eu tenho a fazer. Conversando com os alunos, a gente chegou num valor que, se a gente conseguir mais R$1.000, a gente consegue iniciar a rota. Fica caro ainda para eles, mas a gente consegue. Então a gente também está tentando aí doações, né? A gente está indo atrás de doações a CNPJs, a empresas, porque pode ser feito e eles têm benefícios se for fazer essa doação, né? Então os meninos hoje, se não sei a condição econômica dessa casa, mas também se tivesse a forma da gente fazer um incremento para eles, ao menos enquanto eles são só 11, né, fazendo um compromisso de talvez fazer a devolução depois, caso eles se tornassem 15, 20, né, eles pediram para que fosse repassado, presidente, a excelência do senhor, que se considerasse, se achasse que desse, que aumentasse esses R$1.000 para eles, e se a gente conseguisse doação, digamos, R$500, aí poderia tirar, né? Só para eles realmente iniciar o transporte. E a gente se compromete, eu penso que essa Câmara não vai dizer não para a gente ir lá e cobrar isso aí lá para a União abordar isso. Eu estou à disposição também de vocês nisso daí. E aqui eu queria fazer alguns agradecimentos, até alguns universitários que sempre pediram. Às vezes a gente não aborda aí igual o presidente da Câmara, sempre atendeu, um tem aptidão com uma pessoa, gosta de uma pessoa, outro procura outro, né? E aí os meninos pediram para a gente estar aí agradecendo aos presidentes dessa casa. No caso, a homenagem especial, inclusive foi feita a plaquinha de honra ao mérito, mas a gente entende que não foi colocado, eu errei, né, e não coloquei no ofício isso, até porque foi ao decorrer da gente preparando tudo, os meninos falaram, vamos aproveitar disso, tá, para agradecer eles. E aí então foi feito, o vereador Najib está aqui no plenário também, ele foi presidente da Câmara em 2024, né? E o Flávio como
praticamente o pioneiro dessa união aí do Legislativo com o Executivo. Também foi pedido para estar fazendo aí a honra ao mérito para ele. Tá aí a plaquinha, vereador Flávio, tá a plaquinha, vereador Najib. Depois os meninos aí, quem quiser tirar foto também, o Léo vai estar aí justamente para isso, para a gente tirar foto, para a gente postar. Também foi feito, presidente Hernani, a plaquinha para o senhor, porque o senhor não mediu esforços aí em estar continuando essa ajuda, e a gente, o que tiver ao nosso alcance, né, a gente tem que ter gratidão a quem vem escutando, né, vem abrindo oportunidades. Gostaria também, até eu já me adiantei um pouquinho, que foi questão do vereador Carlos, né, eu queria hoje, vou incluir também a Daniela, né, a gente queria hoje colocar eles como representante aí, só fazendo essa homenagem rápida, representantes dos pais, né, dos alunos, porque na verdade o vereador Carlos tem o Aurélio, que utiliza o transporte com nós, também tem a Auriele, que entrou esse ano, a vereadora Daniela, e são ativos, muito ativos. A vereadora Daniela tem o Rafael, que é uma honra a gente ter ele aí conosco. Então, na condição aí de pais, né, tão preocupados, né, com esse transporte, com certeza, a gente tem que reconhecer aí, né, e agradeço aí na pessoa do vereador Ulisses, tudo que ele fez, ele veio sendo aí a nossa palavra, ele veio falando, ele veio intermediando, tudo. Na pessoa dele, gostaria de agradecer a todos dessa casa e dizer que a gente trouxe também a plaquinha para esse início, né, de tremenda parceria, que a gente vai se ajudar muito, para todos os vereadores, cada um, depois se quiser tirar as fotos. As dos presidentes foram, né, mais exclusivas devido a ter esse mérito aí. E os outros, a gente dizer que na pessoa do vereador Ulisses, inclusive, a gente também quer essa proximidade, essa amizade, né? A gente precisa de também honrar o mérito de vocês. Gostaria ainda de dizer que a dona Cleonice Souto e a dona Leidiane está aí representando hoje para a gente. Doutora Fátima também tinha sido convidada, acredito que ela não está, mas assim as pessoas aí também que representam aí os nossos incentivadores, porque são essas pessoas que não deixam a gente desistir. Essas pessoas, quando a gente pensa que tudo acabou, tem alguém que vai falar calma, é assim, e apoia. Então esses amigos, né, essas pessoas são essenciais à luta. Então vocês que nos apoiam, que defendem essa causa e que acreditam que a associação deve ser prioridade, se estende a essa casa aí legislativa, o nosso muito obrigado. A gente vai seguir junto, essa luta ainda não terminou. E por fim também, na pessoa do vereador Ulisses, é o representante do prefeito, a gente também trouxe um agradecimento a ele, porque tanto ele como o vice-prefeito, eles apoiaram muito o nosso surgimento, quando a gente nada era, né, a gente ainda nem formalizado era, ajudaram muito, né, e eles são parceiros ativos dentro da associação. Com referência à prestação de contas, solicitada em ofício, né, pelo ofício de voz, né, pelo Daniel, e o presidente direcionou muito bem a nossa diretiva, né, a gente vai deixar aí as caixas que a gente vai deixar aí para vocês analisarem tudo. Agora acredito que era isso que eu precisava, assim, de ao menos abordar a introdução da nossa parceria, e deixo à disposição aí para, se tiverem dúvidas, chamarem a gente aí no particular, a gente pode atender, a gente está à disposição para conversar, não tem nada diferente não é diferente de ninguém não. Parabéns, dona Tainá. Pastor Pedro, seja bem-vindo, irmão. Vou deixar para os nobres vereadores falar primeiro, depois vou questionar a nobre amiga Tainá sobre a linha de Urutaí, essa qual ela falou dos valores, né? Senhor presidente, como autor do requerimento, gostaria de iniciar. Primeiramente, muito obrigado, Tainá.
Você viu, não sei se você acompanhou a sessão na totalidade, nós reclamando aqui da falta de respostas, e você de imediato colocou à disposição para estar vindo aqui esclarecendo, até porque nós fomos buscados por muitos alunos, algumas situações que às vezes eles não entendem e querem entender, saber como funciona, e não tem como a gente dar nenhuma informação com informações rasas, com os dados rasos. Então nós precisamos conhecer e saber de tudo isso. Então você trouxe aqui o valor de algumas rotas, ficou faltando da FASUG, o valor total, você não mencionou. Isso. Até estou com o relatório aqui, eu vou abrir aqui na hora, eu não quis mexer nos... Você mencionou do IF Urutaí à noite, eu acabei esquecendo. O total é de? O total do aluguel é 10 mil. Do noturno, tá? Do noturno, ok. E eu já tenho uma... Eu gostaria de saber quantos alunos são beneficiados, quantos são contemplados pela prefeitura com o valor de R$185. Certo? De qual rota? Não, total, isso. Peraí que eu vou precisar fazer a soma, mas assim... Tá tudo na prestação de contas. Isso aqui é só uma breve apresentação dela. Talvez a senhora não escutou. Só um minuto, tá? Eu vou fazer a soma. Perfeito. Eu fiquei também na dúvida, e às vezes... Não é quanto ela procura ali, com relação ao valor de Anápolis com o valor de Urutaí pela manhã. Né? A diferença e a quilometragem é bem diferente. O que se dá um valor tão diferente? O de Anápolis, por exemplo, o valor total 21 mil, né? E o do IF pela manhã 34. É porque, na verdade, o IF é assim, o veículo, a van, ela circula cerca de 2.630 quilômetros, porque ela só vai uma vez cedo, no caso a van ou o micro-ônibus, a gente sempre usa um ônibus, o ônibus é certeza. Dependendo da demanda, um micro-ônibus vai junto acompanhando, ou às vezes uma van. A van, ela está lá no instituto, no horário de 11h05, ela retorna, e aí acabou. O ônibus retorna às 5 horas da tarde. Então a gente tem vários retornos. Ele sai daqui 5h40, 2 veículos. No caso, 4 viagens. Sim, de veículos diferentes, no caso. E no caso de veículos diferentes. Então de van nós temos 2 viagens, uma ida e uma volta. Então dá 2.600 quilômetros, né? Tá aí na prestação com mais exatidão. E a rota de Anápolis dá 6.000 quilômetros. Então a diferença é gritante. E aí teve aquela questão do custo fixo, que eu havia falado no caso para vocês, né? As empresas elas cobram mais no quilômetro quando a rota ela é menor. Não estou aguardando da FASUG, da FASUG total. E o número de alunos. Carlos, me encaminha por favor. Aí você tem na sua conversa, encaminha os relatórios. A prefeitura tem sido assídua com os repasses? Tem sim. Mensal? Tem sim. Carlos, é aquele PDF que você encaminhou no particular de cada universitário da rota, Arizona, Pires do Rio Noturno, Azul do Sobresp. Bom, senhor presidente, enquanto ela procura ali, vamos falar com relação ao pessoal do noturno. Né? Eu fui procurado por uma aluna, muito preocupada, e a gente ficou feliz com isso, né, querendo estudar. E das orientações, busquei com a Tainá algumas informações, ela disse das dificuldades de contratar-se uma van e tudo mais, bem explicado. E aí a senhora apareceu com aquela informação do aluno poder requerer o valor pessoalmente.
né? Aí eu reportei isso a uma aluna e ela fez a representação, foi no secretário. Infelizmente, o secretário fez o jogo de empurra, jogou para a Tainá. Ah, vocês têm que fazer pressão em cima da Tainá, porque não tem como fazer nada e tudo mais. Colocou alguns empecilhos com relação a prazos, né? Ah, você perdeu o prazo e tudo mais. Realmente, lá no artigo 9 da lei, ela fala a questão do prazo, no entanto, faculta ao gestor poder fazer essa transferência, que já ajudaria eles, né? A transferência diretamente para eles, que tem uma condução e tudo mais. Eu não vejo problema a questão de responsabilidade com o veículo, porque você está dando ajuda, é como se fosse um bolsa universitária, um vale transporte que acontece lá em Anápolis, por exemplo. Então essa dificuldade, sabe? E aí eu vi de uma sacanagem muito grande, jogou para presidente da associação, né? Não resolveu o problema, jogou para presidente da associação também, e agora nós não temos uma solução dessa situação. Então eles aqui provavelmente vão embora sem uma resolução do problema, sabendo que nós, município, temos vans do município que às vezes poderia atendê-los de forma temporária, né? Como ela bem disse, se às vezes R$1.000 fosse acrescido por parte do Poder Legislativo e fosse repassado, eles conseguiriam ver se conseguiriam trazer mais pessoas para essas voltas e depois eles caminhariam com as pernas próprias. Eles poderiam também, às vezes a prefeitura, ceder esses veículos de forma extraordinária por um prazo menor, 6 meses, até que consigam se organizar. O que não podemos, eu até queria entender como que vocês estão fazendo hoje. Não estão indo. Eu sou mãe de uma aluna, mas eu não sei nem se pode estar falando. Pode. Se aliás, o presidente autorizar, pode. Pode? Posso levantar com ele? Boa noite a todos. Na hora que você falou se está tendo transporte ou não, a minha filha, né? E eu também quero te agradecer, porque você... Eu quero até te agradecer, porque você colocou nas redes sociais, postando, né, a quantidade de alunos que passaram vestibulares regionais, né? E eu não posso deixar de destacar minha filha, né? Eu sou professora, trabalho no CEPIMABEV, onde você e o Carlos também mandaram um ofício para o nosso diretor, o Danilo, né, falando, né, dando a nossa credibilidade a tantos alunos que a gente colocou para estar fazendo o ensino superior. Eu estou vendo vários deles aqui, né, e para mim é um orgulho como professora. Eu adoro minha profissão, eu adoro ser professora. Eu amo ser professora. E eu vejo aqui que está difícil, né? Eu conheço alguns aqui. Recentemente eu fui viúva, perdi meu marido. Recebo pensão por isso, recebo apenas um salário mínimo, moro de aluguel. Todo mundo sabe que está difícil, os custos estão muito difíceis. E eu, como mãe, né, tenho uma filha de 9 meses e ela de 18 anos, ingressando no IF. Né? A Tainá falou bem que o Carlos, né, tem a Auriele, que estudou com a gente lá no Mabev e que é aluna excelente. Parabéns, de parabéns. E também eu quero falar das duas vereadoras, né, eleitas como mães. A gente fica apreensiva, né? Fica apreensiva quando os filhos da gente vai no transporte, a gente não sabe o que a gente encontra na estrada. Até a gente dirigindo, a gente fica com medo. E por eles ir sozinhos também, a gente fica muito apreensiva. Eu, como mãe, ela foi um dia, né? Ela foi um dia com os dois, eu rezei o caminho, eu rezei até a hora dela chegar. Né? A gente fala que uma mãe apegada com Deus, ela tem tudo. Eu rezei, eu chorei, eu falei, ô Senhor, guarda a mão de quem está dirigindo, guarda tudo aí de a volta, que eles consigam transporte, pedir muito. Tanto que agora a gente está aqui nessa reunião. E também, recentemente, foram lá no CEPIMABEV, o presidente da Câmara e também o Ulisses, com a coordenadora regional, a Joana, para entregar o uniforme. E eu vi a preocupação deles com a educação. Né? Ou seja, a gente está andando no mesmo caminho. Não está tendo esse transporte, foi falado dos valores. Pois ela está faltando, então. Ela está, e até o que está escrito lá no edital do IF, se o aluno tiver 10 faltas, ele perde a matrícula. Eu sou trabalhadora, né? Eu recebo por isso, tenho os custeios de casa e tudo mais, eu não consigo arcar com tudo. E eu acredito que a maioria das mães que estão aqui também não consegue arcar. Eu estou apelando, pedido de mãe,
Porque aqui tem pais, aqui tem mães. A gente zela pelo filho da gente. E eu vou zelar pela minha filha. E junto dela, esses meninos também. Porque professor, o Carlos também sabe que também já passou. O João Lucas também, e entre outros aqui que possam ter passado pela função. Professor é como se fosse segundo pais. A gente está junto com esses meninos em tudo. Então, eu só tenho a Célia como filha fazendo faculdade. Mas eu me coloco como as mães dos outros que também estão indo. Eu peço ajuda, gente. A gente está entregando esses meninos para a sociedade e, ao mesmo tempo, eles vão dar uma devolutiva para o nosso município. A gente tem que ter orgulho desses meninos que, quando eles chegam a falar assim, eu saí de Arizona, lá eu tive apoio, lá eu tive ajuda. Se a gente já demonstrou que tantos deles passaram em várias universidades ótimas na região, vamos incentivar eles a alavancar isso. O nosso prefeito Felipe Dias também, ele ajuda, né? Ele ajudou muito lá. O deputado Sinquinan também ajudou muito a escola, que eu não posso deixar de ressaltar as ajudas. Né? A gente tem que ter o coração aberto e aceitar toda ajuda que venha para somar, ela é bem-vinda. Vamos ajudar esses meninos. Vamos jogar eles na sociedade. É difícil, eu sei, não é fácil. Mas eu peço encarecidamente como mãe, vamos voltar um olho mais carinhoso para esses meninos. Não vamos jogá-los ao vento, não. Se eles já mostraram o resultado conseguindo, né, essa posição em universidades, né, universidades ótimas, a Auriele mesmo conseguiu em 3, a Célia conseguiu em 2. Por que não a gente alavancar esses meninos? Eles são o nosso futuro, gente. Daqui a um dia a gente está velho, é eles que vão estar aí no lugar de vocês. Vamos dar suporte base para eles. Obrigada e desculpa se eu tiver... Conhecemos, e eu trouxe a fala da aluna com relação a jogar a bola para Tainá e trago com preocupação, porque ainda foi dito para a aluna o seguinte: olha, é uma coisa que não é obrigação da gestão, é obrigação do governo federal, é quase que um recado, vamos ficar amolando até a gente suspender tudo, como foi feito com o requerimento que foi feito pela Daniela e todos nós, cobrando o transporte dentro da cidade para os estudantes, que foi cortado. Não foi resolvido, não foi respondido, foi cortado de todos, né? Então, essa preocupação. Quando nós discutimos aqui, vereador Flávio, com relação ao empréstimo, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar o secretário e perguntar: vai atrapalhar a vida financeira do município? Vai atrapalhar o que já está ocorrendo? E não é o que parece, porque nós estamos sabendo aí de mães reclamando a falta do pagamento daquele programa Acudir o Povo, corte do transporte dentro da cidade, que estava funcionando, uma situação que para mim, ao meu ver, foi eleitoreira, porque ano passado, ano de eleição, poderia abrir e levar a todos, e esse ano não, simplesmente cortou sem dar nenhuma explicação. Então, presidente, eu vejo assim que é uma prática muito, muito comum, está sendo muito comum até por conta da receptividade iniciada aí pelo vereador, na época presidente Flávio, Najibinha, agora o senhor, de estar ajudando, e aí ficam empurrando aquele jogo, empurra o legislativo. Opa, eu até lembro que no início ouvi algumas conversas de que não tinham iniciado os repasses, as tratativas, porque o legislativo ainda não tinha se manifestado. Nós até discutimos no seu gabinete sobre isso. Fica esse jogo de empurra. Até quando só o legislativo vai ficar? Senão nós não temos a função de executar. Nós podemos legislar, pegar a lei de 1306 e editar ela no sentido de que, olha, as rotas menores, com maior dificuldade em agremiar estudantes, pode ser feito diretamente para o aluno. Seria uma alternativa. A administração pode fazer diretamente para o aluno, né? Podemos legislar nesse sentido. Será que poderia agora a administração, o Poder Executivo, ser parceiro também do Legislativo, se comover com esses alunos aqui e ceder, que seja de forma temporária, uma daquelas vans, compra em 2020, né? Com dinheiro do Fundeb para atender a educação, e hoje estão desviadas na saúde, na assistência social, para atender esses alunos que só querem estudar. E aí, bem a mãe lembrou, nós fizemos uma matéria lá na página ressaltando o empenho e as notas positivas que esses alunos tiveram. Quase todos passaram em mais de uma universidade ou faculdade.
Então eles se empenham e depois não dá conta de se manter, porque o poder público às vezes fica jogando esse jogo de empurra. Então assim, nós precisamos, e eu peço muito ao Ulisses, bem como a Tainá falou, um grande parceiro da associação, e hoje líder do governo, que pudesse intermediar talvez essa situação. Se fosse necessário, Tainá, reeditar talvez essa lei, para que nós possamos talvez... Você tinha falado, eu não passo no esquecimento, na hora eu estava procurando o relatório, a lei aborda que tem até qual data para se cadastrar? Deixa eu abrir ela aqui para você. Tem uma data no início do ano, até dia 20 de janeiro, e depois no meio do ano, de 1º a 20 de julho. O aluno tem que requerer. Aí foi o que aconteceu, chegaram lá. Aí o que faz com as vagas remanescentes que os alunos estão entrando agora? É isso que eu ia falar, porque as faculdades, algumas faculdades, elas têm 2 chamadas, né? Tem as chamadas extraordinárias e, se eu não me engano, a chamada pública com relação a essa lei dos universitários, a esse benefício, ela ficava aberta. Então, eu não tenho conhecimento assim, o suficiente para falar sobre essa data, mas ela ficava aberta no sistema, ela não ficava adiada ou fechada. A data foi usada só como desculpa, está facultado ao gestor municipal, caso ele queira. Está lá facultado. O que aconteceu foi eu não quero e arrumou uma desculpa, infelizmente. Né? Então, você conseguiu as informações que eu te pedi? Sim. Aqui é o relatório financeiro de fevereiro de 2025 da rota Orizona Pires do Rio Noturno, né, que você havia solicitado. O aluguel é de um ônibus semi-rodoviário, o valor do aluguel é R$ 18.500, os custos, o repasse da parte da Câmara Municipal é R$ 2.000, o repasse global executivo é 9.805, devido à quantidade de alunos, aí tem a listagem de alunos acima. E o total de subvenção, então, no caso de crédito ali, daria 11.805. E a gente vem, no caso, com o valor já arrecadado, 11.805, o valor que deveria ser arrecadado entre os associados, 7.343. E daí a mensalidade que eles estão pagando. Aí isso aqui foi encaminhado a cada universitário, um relatório, onde consta o nome de todos, foi encaminhado o boleto e o relatório, cada universitário particular. Perfeito. Eu estou contemplado, só faltou o número de estudantes total. Agora vamos fazer essa. Tá. Caso você queira passar no WhatsApp, eu faço depois. Assim, até porque esse Só ano ter uma ainda, noção a gente do qual é não o fez, investimento do município no total, né? a gente não fez ainda o requerimento justamente por causa dessas chamadas. Igual do Instituto Federal, o primeiro boleto, a gente fez a soma em cima de 53 universitários para definir o valor. Hoje, a gente olhando, eu e o Carlos, revendo, já tinha 60 universitários, então vai ter uma alteração de valor. A rota, no caso do Orizona Pires do Rio Noturno, teve entrada de mais 2, mas também teve saída, entendeu? Então a gente ainda não está... Perfeito. Existe, né, uma escalada aí. Por exemplo, em 2022 a gente tem um valor X repassado à associação pela prefeitura, 2023, 2024 esse valor quase que dobra. Aí eu gostaria, caso fosse possível, se você conseguisse depois, talvez você não vai ter aí, o número de estudantes 2022, 23, 24 Sim, vai ser. e 25, Eu vou por pegar favor. lá no controle Tá? interno, no caso, mas é o que está nas pastas também de prestação. Eu entendi agora o que você queria requerer. No caso, dentro de cada requerimento que a gente faz ao financeiro da prefeitura, vem um requerimento onde a Gracinha deve analisar, acho que porque está na Secretaria de Educação, e aí a gente vem Rota Orizona e Frutaí diurno, aí vai lá 60 universitários, porque como varia não tem isso exato, né, mas 60. Vezes 185 dá valor tal. Aí vem por rotas, dá um valor, digamos assim, 42 mil mensal. Aí eu vou lá, gero a nota e junto, larga lá no controle interno as declarações de matrícula. Então, os alunos eles têm que estar efetivamente matriculados. Tá? Perfeitamente, justifico o meu pedido, porque assim, em 2022, o repasse da prefeitura à associação foi de 253 mil e uns quebrados. Anual. Certo. 2023, 232 mil e uns quebrados. Teve uma queda. E aí, 2024, R$500 mil. Dividido,
Faz aí E rapidinho. em 2025, por enquanto, só 8 mil e pouco. Não tem nem o repasse da Câmara ainda feito na sua Dividido por totalidade. 10, pra gente só deixar claro pro pessoal que está assistindo, qual que é o Ah, valor filho, mensal. assim, eu fiz uma prévia aqui, uma base, fica 2022, uma média de 26 mil mês, 23, 29 e 45, 2024. É plausível demais o requerimento, vereador. Inclusive, foi o motivo que eu solicitei a ajuda, né, de Vossa Excelência na divulgação da chamada para o Instituto. Inclusive, a pedido da rota que está aqui hoje, porque são poucos. Os meninos falaram, Tainá, ajuda a gente a divulgar a matrícula do IF, porque o site do IF não está divulgando. Então, é incrível como teve o crescimento de alunos. Os universitários acham que não. Aí teve esse crescimento de alunos. Na verdade, quando a gente vê lá, teve uma mudança, né, de gestão da União. Antes havia mais divulgações, sim, o pessoal tinha mais interesse nessa busca, e hoje eles entendem que aquela última chamada não foi de tão bem divulgada. Então houve mesmo aí uma adesão menor, sobrou vaga. Se puxar lá os dentro do Instituto, puxar os relatórios, a gente vê que sobrou vagas, né? Da mesma forma que do benefício, por isso que eu acho que eles podem adequar também esse benefício da União, sobrou. Então eles vão devolver esse valor para a União e não está atendendo a gente, né? E nem respondendo a petição que foi pedida. Tainá, a lei fala da criação de uma comissão, e dentro dessa comissão está alguém indicado pelo Legislativo. Eu acredito que não tenha ninguém do Legislativo indicado, dessa legislatura, na comissão de fiscalização, dentro da lei, uma comissão. Você tem ciência de qual é o vereador que foi designado? Na verdade, eu não tenho assim, nenhum conhecimento de estar falando isso. Acredito que a gente tinha que consultar jurídico e contábil. Na verdade, fiscalização da mais aplicação pra da trazer lei, essa né? prestação. Provavelmente deve ser do Poder Executivo a nomeação ao vereador Ulisses. Né? Provavelmente. Senhor presidente. Vereador João Lucas. Senhor presidente, gostaria mais uma vez de estar parabenizando aqui todos os alunos, alunas aqui. Repito mais uma vez, alguns aqui são ex-alunos. Me sinto honrado por tê-los aqui e tentando fazer aí um curso superior. Então eu gostaria, senhor presidente, nesse momento, com a fala ali da Tainá, nesse momento cumprimento mais uma vez, Tainá, e parabenizo pela organização da associação, pela transparência que nos trouxe aqui. E também, senhor presidente, eu vi ali na fala dela, quando ela fala que R$1.000 já iniciaria ali a rota à noite para o IF. Não é isso, né? Isso, os alunos falaram que com R$1.000 o valor que daria, eles conseguiriam custear, pagar do bolso. Isso. Então, gostaria, senhor presidente, de fazer esse pedido aqui para o senhor. Ao invés de devolver 12 mil, como combinado, era 6 mil, depois 9 mil, agora 12 mil, devolve 13 mil, porque os alunos vão conseguir iniciar ali a rota, né, e começar a estudar ali no IF. Gostaria de fazer esse pedido do senhor, senhor presidente. Tainá, e quanto ficaria essa parcela para os meninos? Aqui a gente até fez a simulação no dia no grupo, para eles verem se daria para eles... Incluindo os professores. Infelizmente sai do fim, Hernani. É só universitário. E no caso, essa rota aí, Hernani, do noturno, a gente não tem professores vinculados nela. Mas o ônibus não vai vazio? Só 11? Do noturno. Eu não tenho professor vinculado nessa rota. Não. Na verdade, onde tem procura de professores é pro diurno. E é onde eu tô com aquela questão que eu havia falado aqui, que eu posso usar uma van, é mais econômico. Às vezes eu uso um ônibus ou um micro-ônibus. Pro noturno, infelizmente, não. Uma vez a gente até entrou no consenso de as diárias poderiam ser revertidas para eles. A gente falou, vamos cobrar as diárias ali dos alunos que querem vir, a gente pode reverter para eles e tudo, né? Nessa captação. Eu entendi o
pedido do presidente, que seria aumentar a arrecadação, né, do crédito para atender os alunos. Eu entendi perfeitamente, mas infelizmente para o noturno a gente não tem essa procura. É isso, porque se precisa dos alunos, o professor ou um que é efetivo, federal, um servidor federal, pelo qual o próprio aluno que usa o transporte e precisa do conhecimento dele para se habilitar, aí o aluno pode, e o que é um servidor público federal não pode usar o transporte, que esse servidor vai servir de base para os alunos. Se é uma associação, essa é a a profissionalidade. Associação, no caso, de universitários. E aí essa causa direcionada, se a gente pode sair do nosso fim ou não, ela já está sendo analisada. Né? Tanto que a gente sai do fim, né, do nosso estatuto, o Ministério Público pode questionar. Eu estou saindo do fim do meu estatuto, não deveria sair. E por que você está saindo? Então, na verdade, até mesmo por antes ter mais vagas, até mesmo pela louca procura, né, da gente conseguir mais capital, né, mais crédito para ajudar os alunos mesmo, mas a partir do momento, que a gente sai do nosso fim, inclusive até na discussão, assim, que eu acho que se tramita isso, né, até em instrução, se tiver achando que tem algo legal, abre uma instrução, né, vai em juízo. Vamos ver só essa parte. Vê para mim quanto fica por aluno. Aqui, ó. 10 mil aluguel, senhor presidente, no caso era 12, mas um já desistiu, é 11 associados, vezes os 185. Eu vou falar o valor que está aqui, que era de 12, mas depois teria essa alteração. 12 vezes 185, 2.220 era do município. Aí tinha R$1.000 da Câmara, dá 10 mil menos 2.200, que é o do município, menos R$1.000, que é o da Câmara, ficaria 6.800. Aí isso aqui é a conversa nossa do grupo, falei, se a gente conseguir, pessoal, mais R$1.000, ficaria 5.800, dividido por 12, 483,33. Se for realmente 12 e a gente conseguir mais esses R$1.000, vocês conseguiriam pagar? Só para eu entender de fato o que está faltando para a gente tentar achar um jeito. E aí os meninos todos falaram, ficaria basicamente, Tainá, o mesmo valor do ano passado, melhor que 600 ou 700. Ainda é um valor alto, mas como nós, uma rota pequena, acredito que o máximo que conseguiríamos é isso aí. E acho que todos nós conseguiríamos pagar de fato. Pronto, isso é a fala das alunos no grupo. Tá bom, pessoal, assim? Não, isso contando se fosse 12. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu gostaria primeiro de pedir os alunos que fazem parte da rota noturna que levantassem, por favor, só para mim. Não é para expor vocês, não, é para mim poder... Certo. Obrigado, gente. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui, de falar, sabe, de expor, vereador Flávio, uma situação. Eu vou fazer uma situação aqui, Tainá, de dizer assim, quando eu vejo as falas sobre transporte escolar em Horizonte, eu vou lembrar do prefeito João Bosco. Que naquela época a gente fazia faculdade, eu fui aluno nessa época, e a gente não tinha essa preocupação com o transporte escolar. Vivemos uma outra realidade, entendo perfeitamente. Mas esse legislativo eu tenho debruçado para resolver os problemas do município. Né? E o que eu percebo? Quando o vereador Daniel aqui coloca a situação dos meninos, dos alunos que foram procurar a prefeitura, e eles simplesmente disseram assim, não é responsabilidade do município, é da União. 2028 é eleição, vocês lembram disso, tá? Que é responsabilidade da União. Presidente, eu acredito que talvez, se a Câmara desse essa ajuda que o vereador João Lucas já solicitou, né?
E vereador Ulisses, o senhor que é da bancada do prefeito, sensibilize esse prefeito para ele doar mais R$1.000. Eu sei que ele paga 185 por mês para cada aluno, mas esse momento, para a gente atender esses 11 alunos, é um caso emergencial. Para ele pagar mais 1.000, a Câmara ajuda, o Hernando, presidente, parabéns, presidente, pela sua disposição, está disposto a ajudar, e a prefeitura ajudaria com R$1.000 para essa rota. Porque nós não podemos, gente, eu vi essa mãe falando aqui, eu sou professor, nós não podemos, gente, jogar 11 alunos, que fosse, mas 11 alunos deixar esses meninos perderem a oportunidade de cursar o curso superior. Então, que sensibilize, Ulisses, o senhor que é o líder do prefeito, vereador João Lucas, o senhor que é professor, que conhece, sabe da realidade da educação, sensibilize o prefeito para ele pagar mais 1.000 também, para que nós possamos dar para esses meninos condições deles estudarem. Lá na frente, Tainá, quando essa linha aumentar, tiver um número maior, tudo bem, aí vê o que dá para fazer, mas que eles possam pagar, que não sejam sacrificados. Tainá, eu queria fazer outro pedido para você. Parabéns pela sua exposição aqui também, mas queria fazer um pedido muito especial. Eu sou especialista em associação, tá? E nós entendemos aqui na casa algumas situações, recebemos aqui vários pedidos. Essa questão do professor, e a senhora sabe do que eu estou falando. Analise isso com bastante carinho. Eu hoje tive a oportunidade de ver um vídeo de uma criança chorando porque ela não pode ter o pai todos os dias em casa. Isso é muito triste. Isso é uma realidade que comove qualquer ser humano. Nós queremos ser parceiros, ajudar, contribuir. Pode contar com a nossa força, com o nosso trabalho para ajudar naquilo que tiver possível dentro da legalidade. Mas pensa bastante com carinho nessa situação, para que nós possamos reverter tudo isso que está acontecendo. E também gostaria de pedir para você procurar a prefeitura para eles poderem modificar lá o contrato desse aditivo que foi feito agora para 2025. A situação é grave, Tainá, quando eu digo, aqui está o seu contrato assinado por você, depois você pode passar até para o seu jurídico, só que está a sua empresa aqui embaixo, a assinatura da senhora, mas aqui em cima é outra empresa, entendeu? Eles cadastraram outra empresa aqui, aí fizeram o corpo do contrato de transporte escolar universitário, vereador Roseli, que é outra associação. Então, quando a gente entra lá no portal Transparência, e é por isso que é importante quando a gente convida uma autoridade para vir aqui, uma pessoa, e pede informação, vereador Flávio, para eles passarem informação. Olha aí que situação que a gente vai no portal Transparência e acha. Se você não tem conhecimento, se é uma pessoa leiga, vai pensar que era, tipo assim, que você seria laranja, entendeu? Nessa situação. Então, pede para eles corrigir isso lá no portal Transparência, que está para todo mundo ver. E te peço com muito carinho, reveja essa situação do professor. Só por ordem agora, o vereador Ulisses, logo após a vereadora Roseli e o vereador Flávio. Boa noite a todos, cumprimentar mais uma vez caros colegas vereadores, vereadoras, a todos os estudantes aqui presentes e a presidente da associação, Tainá. Mais uma vez parabenizar pelo trabalho aí que você tem feito em prol da associação, de todos os alunos. Senhor presidente, não poderia deixar de mencionar aqui a ajuda de custo que tem sido feita aí por parte do prefeito Felipe Dias, não só nesse mandato, no mandato passado também, no terceiro mandato, e no segundo mandato, que foi quando iniciou esse trabalho aí. É um trabalho que foi desenvolvido, pensado. Orizona é uma das poucas cidades aqui, se for pensar no estado de Goiás, que faz esse tipo de ajuda de custo. Realmente, secretário, as palavras são duras, mas realmente não é obrigação do município prover essa assistência, mas o prefeito Felipe Dias, sensibilizado com os nossos alunos aí, iniciou essa ajuda de custo aí lá nos seus primeiros mandatos e foi aprimorando ao longo do tempo. Então, eu gostaria realmente de enfatizar o trabalho que é feito pelo Poder Executivo. E eu gostaria de retornar mais uma vez, antes de terminar minha fala aqui, a pergunta que foi feita, Daniel. Você disse que é muito difícil realmente precisar a quantidade de alunos, mas eu acredito que estimar a gente dá conta, né?
seria em torno de mais de 400 alunos, mais ou menos, que são atendidos hoje com essa ajuda de custo? Não. Mais de 300? Cerca de 200. Chegou a cerca, no ano passado, cerca de 200 alunos. Quando a gente fala R$185, parece pouco, né? Mas quando vai jogar lá no requerimento, realmente teve requerimentos que chegou a 45 mil, 42 mil mensal. No caso, que é uma ajuda que está sendo destinada a várias rotas, vários universitários, no caso, mas era um montante bem alto, né? Quando a gente multiplica isso a 10 parcelas, praticamente R$500 mil, né? Foi o que até o vereador falou. Certo, então hoje são em torno de 200 alunos que são atendidos, né? E eu gostaria também que você explicasse para a gente que no ano passado eram feitas algumas rotas e algumas também não eram atendidas, né? Hoje a gente conversou aí no início do ano para praticamente todos os alunos receberem essa ajuda, né? Como que foi essa questão das rotas também? Isso, por parte do Poder Executivo, na verdade, a gente sempre foi falado, né? Sempre foi mantido ali, acordado os R$185, independente da quantidade de alunos, aumentando, diminuindo, isso nunca variou, isso nunca oscilou. No caso, na Câmara, iniciou aí com o presidente, né, o Flávio, onde iniciou sim por Anápolis, que era uma rota, né, enfraquecida, eles procuraram o vereador, que é a mesma situação hoje aí, e depois o vereador Najib continuou, e hoje foi o que, inclusive, o que mais motivou os alunos a pedir o honra ao mérito. Foi que, mesmo que em algumas rotas tivemos que abordar valores menores, que não conseguimos pôr tudo, né, assim, igual, todos eles foram contemplados por essa Câmara. Então, antes a rota, por exemplo, da FASUG, ela não recebia, né, o auxílio. A rota do IF, eles não recebiam, e era questionado, por que a gente não recebe? E aí, dessa vez, né, a gente foi evoluindo, eu creio, o desejo, né, da presidência aí, e todos, né, da bancada, porque nada se faz sozinho, né, a primeira reunião que nós fizemos ainda na prefeitura, né, bem cedo, deixamos claro isso, o desejo de democratizar, jogar para todos os universitários. Isso é o que todos sabem e estão entendendo, né, hoje na presidência do vereador Hernani, né, a gente democratizou. Certo, você chegou justamente onde eu queria chegar. Foi uma luta minha do Flávio, pessoal, quando começou essas ajudas de custo aí, no ano de 2022 ou 2023, salvo engano, que os alunos de Anápolis realmente iniciaram um movimento porque somente a Rota Pires do Rio, Utaí, recebia essa ajuda de custo e os de Anápolis não, né? Foi aonde nós levantamos a questão e o presidente Flávio, na época, coordenador de despesa, a gente realmente levou a questão até o Flávio, os universitários também levaram, e resolveu ampliar até Anápolis. E agora, nesse ano, pessoal, algo muito importante, novas 2 rotas foram contempladas aí para a gente universalizar a questão da ajuda de custo a todos os alunos. Então, realmente, quando iniciou essa ajuda, eram poucos alunos, não contemplava Anápolis, passou a contemplar, e hoje, realmente, no ano de 2025, na presidência do Hernani, a gente conseguiu aí universalizar esse atendimento para mais 2 rotas. Aonde eu queria chegar com isso? Não é justo, pessoal, os alunos que estão aqui, 11 alunos que estão aqui reivindicando, ficarem de fora dessa ajuda de custo. Então, é aonde eu gostaria de cumprimentar aqui em nome da professora e também mãe, que fez o pedido aqui de público, e dizer que vocês têm meu total apoio, contem comigo nessa empreitada. O vereador Carlos levantou uma questão muito importante aqui, a questão dos R$1.000 realmente ajudaria o transporte a voltar a rodar. E eu faço aqui um pedido ao presidente Hernani, o vereador João Lucas também levantou a bola, se realmente, pessoal, se a prefeitura já ajuda com os mesmos 185 para todas as rotas e vai continuar ajudando, eu acho assim que a gente pedir esses R$1.000 a mais, Carlinhos, é uma coisa que não vai sair daqui batido martelo, seria algo que demandaria um prazo de resposta e tudo. Eu gostaria de dobrar o seu pedido, Carlinhos. Gostaria de pedir ao presidente Hernani que, se possível, o pedido do novo vereador João Lucas, você está aqui, né, João Lucas? Do João Lucas, e o Carlinhos reforçou, se possível, presidente, ao invés de o senhor ajudar com esses R$1.000, eu acredito que se o senhor acrescesse mais 1.000, ajudaria muito esses universitários para eles já saírem daqui com uma resposta. Eu acho que para a Câmara não é impossível,
Hoje, pessoal, só para vocês entenderem, o duodécimo, que é repassado da Prefeitura para a Câmara, é em torno de 279 mil mensal. São pagas ali todas as despesas da Câmara, com funcionários, vereadores, a energia, todos os gastos da Câmara são pagos ali mensalmente e sobra em torno de 70 mil reais. É a quantia que sobra, e o presidente, Hernani, tem feito a economia aí para elevar ainda mais essas economias, né, Hernani? Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, já existiu aí no passado um discurso onde várias câmaras municipais faziam das diárias um complemento de salário dos vereadores. O vereador já recebe o salário quando ia a Goiânia a trabalho, pedia essas diárias quase que todos os dias. Aqui, para vocês terem uma ideia, não foi paga nenhuma diária nesse ano de 2025, na presidência do Hernani. Então, todo mundo que trabalha aqui, às vezes, uns faz uso do carro oficial, outros nem fazem, viajam aí por conta própria. Então, realmente, a gente tem feito o dever de casa. E eu digo, pessoal, que a política só faz sentido, realmente, quando a gente consegue que esses benefícios atinjam toda a população. Então, fica aqui o meu pedido ao presidente, para ele levar essa questão em consideração. Hoje é ajudado a Rota de Anápolis com 4 mil reais, as outras rotas com 2 mil, outras com 3. Então, eu acho que a gente igualar com 2 mil e essa ajuda de custo, na época do presidente Flávio eram 6 mil, 2 anos assim, na época do presidente Najib 9. Hoje a nossa ajuda de custo da Câmara hoje é em torno de 12 mil reais, em torno não, 12 mil reais. O presidente Hernani bateu o martelo, então fica o nosso pedido para que essa ajuda de custo seja aumentada para 14, que estaria resolvendo o problema de todos os alunos aí. Então, vamos dar a resposta do presidente. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao nosso prefeito de Luiz de Castro, a toda a equipe aí da Força do Trabalho que tem mantido essa ajuda e procurado ampliar, e fica o meu pedido ao presidente. Obrigado. Senhor presidente, você bem objetiva nas minhas falas. Você fez uma retrospectiva, Tainá, né, sobre educação. Eu fico triste de pensar que a União não se responsabiliza, aí precisa fazer esse jogo de empurra, né, para chegar onde nós estamos chegando. Meu Deus, educação precisava ser prioridade, mãe. Quando você coloca que quando o município investe no aluno que quer estudar, gente, hoje isso, nós damos graças a Deus quando um jovem fala assim, eu quero, estou, né, cursando uma faculdade. Meu Deus, para mim foi a maior reflexão do dia hoje a sua fala. Nós vamos devolver esses meninos para o município como profissionais qualificados. Meu Deus, que bênção! Exato. E aí, eu fico pensando, quando o gestor é sensível à educação, nós já ouvimos aqui da sensibilidade do prefeito, e o secretário de Educação não precisava dos meninos estar aqui reivindicando como estão. 2001, o secretário era o Joãozinho Albino. Era um secretário que tinha uma sensibilidade pela educação tamanha, né? Exatamente. Então, em poucas palavras, eu gostaria de compreender também, Tainá, na parte da manhã, existe uma cláusula que pode levar o professor? A gente precisa de dar uma analisada nisso aí, vamos analisar, devido ao pedido o Daniel já havia pedido, o Carlinho pediu, o vereador, o presidente, né, mesmo que de forma singela também pediu, né, eu entendi o pedido, e nós vamos analisar. A questão na verdade, a lei, ela foi exclusiva, né, àquela categoria alvo, e a associação, ela tem um estatuto e tudo, que na verdade a gente já abria exceção, e essa, talvez, flexibilização sem formalizar, gera conflito. Então vamos tentar analisar. Ótimo, porque eu paro para pensar assim, os professores que estão precisando moram no nosso município, contribuem no nosso município, a família está no nosso município, né? Eu acho que cabe uma reflexão aí, né, para a gente imaginar. Obrigada, presidente. E se for preciso alterar a lei... Nós estamos aqui para isso. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, cumprimento vocês que estão presentes mais uma vez. Pessoal, a gente vê essa situação e eu quero expor como tudo começou.
Pessoal, em 2023 eu fui procurado pelo pessoal ali do transporte, da Universidade de Anápolis. O que acontece? Então eu fui interagir sobre o assunto para me poder entender. De fato, como todo mundo fala aqui, não tem nenhuma lei que obriga o poder público a transportar o universitário. Então o que eu fiz? Eu liguei, eu fiquei sabendo que o prefeito de Vianópolis transportava o pessoal ali de graça. Liguei para o prefeito aqui dentro desta casa, sentado aqui onde está o pessoal, a gente estava numa reunião aqui dentro com os universitários, liguei para o prefeito de lá, ele me atendeu. Falei com ele aqui, coloquei o telefone no viva voz. Ele falou: Flávio, não existe nenhuma lei que obriga a gente transportar, mas eu entendo que isso é um investimento, então eu vou transportar sim, eu vou investir no município, para que a gente não deixe esses universitários, quando eles se formarem, ir embora daqui. Por quê? Porque o pessoal, eles preferem morar onde eles vão estudar, porque fica mais barato. O transporte é muito caro, a gente entende. Então ele preferiu custear isso aí. O que eu fiz? Fui até o prefeito nosso de Orizona. Fui numa reunião com o Felipe, propus para ele transportar esse pessoal aí a 0800 também. Ele falou: não dá, não dou conta. Falei: então aumenta o valor, a ajuda para eles. Também não posso. Falei: então, se a Câmara quiser custear, eu te devolver o dinheiro. Ele falou: aí pode. Ah, pode. Então eu vou tentar, eu queria, na verdade, acho que a Tainá deve lembrar, eu queria custear com um valor mais alto, porém o prefeito não aceitou. Eu falei: não, mas eu quero pagar mais, eu quero dar mais. Por quê? Como disse o Ulisses aqui, a gente é o ordenador de despesas quando se está presidente, e a gente aqui nessa Câmara de Orizona pode olhar no portal Transparência, que é bem enxuto, é bem tranquilo mesmo. Como disse o Ulisses ali, cada um, tem gente que eu particularmente, eu vou no meu carro para Goiânia, é muito difícil eu usar o carro da Câmara, a gente usa o carro da gente mesmo, vai para Brasília, às vezes a gente usa o carro da gente, então a gente é bem enxuto aqui. E o 10º é nada mais que um dinheiro que o prefeito passa para esta casa, porém é um dinheiro do povo, tem que ser gasto com o povo. Então por que não custear? Eu queria custear, eu queria pagar, mas o prefeito, não tem ninguém aqui que participou da reunião na época para poder confirmar, mas o prefeito não aceitou. Falei: então vamos passar o CB35 para poder ajudar. Participei de uma reunião com a Tainá para entender como funcionava, porque assim, muitos estudantes na época até colocavam a faca no pescoço da Tainá, vamos dizer, porque não entendia como que funcionava, achava que o poder público pagava tudo e era de obrigação do poder público. Falei: não é. A associação, independente de tudo, de alguém falar bem ou falar mal, ela faz um excelente trabalho, porque se não tivesse ela, estava pior a situação, gente. Esta é a realidade. A única coisa que nós temos, que nós, gestores aqui, temos que cobrar da associação é a transparência. Por quê? Porque ela está gerindo um dinheiro público. Então, cabe nós, vereadores, entender isso aí, né? E, independente de tudo, o aluno está questionando uma situação que está acontecendo. Não cabe nós, vereadores, entrar dentro da associação e, ela tem um estatuto, ela tem um regimento e aquilo tem que funcionar dessa forma. Mas nós podemos o quê? Conversar, tentar ajudar, mudar essa realidade, resolver o problema. Outra situação, então, resumindo, a gente começou lá atrás, né? Veio dando continuidade. Em 2024, a gente continuou ajudando. Eu fui presidente 23, fui presidente 24, continuei 24 ajudando. 2023, eu estou mudando aqui, é 22 e é 23, gente. E 24, presidente Najibinho. Quando o presidente Najibinho assumiu, eu marquei uma reunião com o presidente Najibinho, expliquei para ele a situação, ele foi e fez uma reunião com os universitários e deu continuidade. E continuou a gente investindo nos universitários. Então, aí veio vários questionamentos. Ah, mas por que não sei o que é por quê? Então, resumindo, eu quero resumir aqui. Outra situação que todo mundo aqui já pediu para a Tainá, e eu quero pedir aqui para ela também. Tainá,
O pessoal sempre pede muito para a gente. Ajuda mais, não sei o que. Você acabou de dizer aí que precisava de uma certa ajuda, né? Já disponibilizaram aqui através do presidente, do Ulisses. Eu quero te pedir também, ver com bons olhos essa questão de transportar os nossos professores daqui até as universidades. O ônibus sai daqui, tá? Por que não ajudar? Não vamos colocar, independente de sigla partidária, ajudou fulano, ciclano, não, porque muitas vezes, Tainá, o pessoal acha que é isso. Eu não estou dizendo que é. O pessoal às vezes aponta isso. Então vamos esquecer isso aí. Política passou, acabou. Esse é o momento agora da gente resolver o problema do povo. Então vamos resolver. Então se temos esses professores que precisam desse transporte, se ele ganha não sei quantos mil, problema dele. Dá para levar? Vamos tentar levar. Se puder mudar a lei, como disse aqui, estamos aqui prontos para votar. Você citou aqui, quando esse projeto chegou a esta casa, eu era presidente, nós fizemos sessões extraordinárias para resolver o quanto antes o problema. Convocamos sessões aqui para poder resolver, e a gente resolveu de um certo ponto. A gente resolveu. A gente queria resolver 100%, não deu certo. Resolvemos uma parte. Então, vê essa questão com bons olhos. Estou te pedindo também um favor. Se for para mudar alguma coisa no estatuto, tente mudar. Eu acredito que não vai levar muitos professores, vai levar um ou dois, três, né, que possa ver essa situação. Outra situação que você citou aqui, que a Câmara fez uma contratação de uma van com valor mais alto que o transporte de vocês. Sim, houve uma contratação, sim. Eu acho que levaram os vereadores umas 3, 4 vezes para a zona rural. O valor do transporte para o cara andar na estrada de chão é totalmente diferente do asfalto. Então, por isso que o valor foi mais alto um pouquinho, tá? Na verdade, fui eu que contratei, certo? Eu apresentei um projeto de lei aqui, onde a gente aprovou a Câmara Itinerante, onde eu levava os vereadores até as comunidades, porque o povo da roça não consegue vir até nós. Então, eu ia até eles, e eu levava os vereadores até eles. Então, a gente pegou e alugou uma van. Ninguém queria ir, Tainá. Ninguém queria ir. Porque era estrada de chão, ninguém quer colocar sua van na estrada de chão. Então, apareceu o cidadão, ele ganhou aí e tal, enfim, e transportou, ele levou umas 4 vezes. Eu só estou citando isso aqui porque você falou que questão do transporte foi mais barato, uma vez alugou uma van, enfim, estou dando essa explicação, você falou isso lá atrás no começo. Então, o que eu tenho para dizer é isso aí. E outra situação que colocaram para a gente aqui, que tem uma situação também dos alunos de Pires do Rio esperar 1 hora de prazo para poder vir embora. Isso não existe mais. Não existe não. Mandaram uma mensagem para mim aqui. Eu acho que foi quando eles iam junto com o IEF daquela outra vez, lembra? Eu acho que, será que não é da rota Pires do Rio noturno? Porque ele envolve duas faculdades. Noturno, isso, envolve duas faculdades, é isso mesmo. Existe, não existe, eu acredito, assim, a gente tem um horário de término que acompanha o calendário de cada faculdade, né? Eu acredito, Aurélio, qual que é o horário de término da FASUB lá, da Sobresp, atual? 21h50, 10 Alterou então, hein? Parece que antes era 10h30, parece ou não? Nunca foi? Antes, bem atrás era 10h30. Certo. E a UEG, qual que é o horário, você sabe? 10h30. Então vocês estão aguardando realmente? Certo. É 1 hora mais ou menos que espera? Está gerando conflito lá? Entendi. Essa situação, o vereador não sabia, muito bom, né? Inclusive que foi exposto. Eles vieram já a questionar isso aí para mim, né? Eles tentaram abordar, a gente que começa a mexer com pessoas, eles tentaram abordar esse problema numa situação assim, se não caber todos nós num ônibus, talvez separe, então vamos pôr 2 vans que é melhor. Só porque hoje essa rota, na época eu até fiquei chateado, tem dia que a gente está assim, um pouco mais estressada, né? Mas essa rota é a rota que o valor, a gente vê a rota dos meninos aí que nem começou. E a rota que o valor está mais assim, bacana, por quê? Porque ela cresceu mesmo e não é a que tem mais ajuda, por exemplo. É uma rota... ela tem mais alunos. Então, se a gente partir no meio, o custo fixo dos transportadores que a gente vai contratar vai estar lá, ativo. Ela é uma rota que roda pouco e o valor deles vão subir.
no dia eu até falei para eles, se isso estiver sendo desconfortável para vocês, ao ponto da gente tentar, ter que fazer um orçamento, eu faço, apresento para vocês aí a cotação de 2 vans ou de 2 micro-ônibus, só porque fica muito mais caro. Porque a lógica, um motorista só leva 50 pessoas, leva 60 pessoas, você vai precisar de 2 motoristas, 2 veículos, mais pneus, né? Então, querendo ou não, o custo fica mais caro. Aí, na época, foi feita uma votação, acho que foi o Carlos, você mandou, né, no grupo, uma enquete, e a maioria optou por continuar a turma toda junta. Aí, a gente já fazia e manteve lá um acordo de o ônibus ficar na porta de qual faculdade, né? Eu acredito que está ficando na porta da Sobresp, né? Então fica lá na porta da Sobresp porque é a que acaba mais cedo. Aí eles vão para o veículo e seguem para o UEG. É praticamente o tempo deles embarcar também, deslocar. Não muito assim não, acho que... Tá, então fica aqui os meus pedidos, se der para você analisar, olhar com carinho essa situação, para a gente poder deixar todo mundo satisfeito. A prestação de contas parece que você disse que vai enviar, vou fornecer, vai fornecer para a gente, ok? Isso aí tá ok. Então, ver esses 2 pedidos. E outra situação que eu queria expor aqui, gente, é que o nosso município tem 3 vans. Tem 3 vans novas, que daria muito bem aí para o prefeito colocar elas para levar, né, os alunos. Para o Urutaí, sim, eu acho que não ficaria muito caro para o município, né, colocar essas 3 vans para rodar. Mas é o gestor, é o entendimento dele. Como disse o vereador Carlos Eduardo, está muito longe, mas 2028 tem eleição, né? Se não é de obrigatoriedade do prefeito, mas poderia ter um pouquinho de noção de fazer que nem o prefeito de Vianópolis fez, né? Ver isto como um investimento. Porque eu passei a ver, vereador Rosalino, como investimento, é verdade. Pessoal, quantos amigos que eu tenho que foram estudar fora e não voltou mais. Não vai voltar. Lá ele começa a fazer um estágio por lá mesmo ele já arruma um emprego e por lá mesmo ele vai ficar, né? E aqui no nosso município, quanto mais capacitar as pessoas, mais gente capacitada nós vamos estar aqui dentro. Como a senhora disse, muito mais capacitado que eu para estar sentado aqui amanhã, representando o povo de Orizona, representando eu, velhinho ali, precisando de cuidados lá na casa do idoso. É verdade, é a realidade. Porque se nós mesmos aqui não ajudar esse pessoal, amanhã nós estamos penalizados também, porque nós vamos precisar deles. Nós vamos precisar de gestores competentes para poder dirigir essa cidade, o vereador Hernando, presidente. Então fica aqui o meu pedido e quero deixar meu mandato inteiramente à disposição de todos vocês universitários. Quero que vocês contem comigo para lutar por vocês, correr atrás do que for. E estou aqui, inteiramente à disposição. É fácil de encontrar a gente, porque quase todo mundo tem o número de telefone da gente, redes sociais. Então estou aqui à disposição para poder lutar por vocês. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Daniela. Senhor presidente, caros colegas, plenário, já estamos prorrogando bastante a reunião, mas eu gostaria de registrar aqui também o meu apoio incondicional, porque de profissão também eu sei a importância que é estar desenvolvendo, estar estudando, estar crescendo. E só para não prolongar muito, esse assunto já foi debatido aqui na casa, né? Com certeza é uma pauta que brilha os olhos de todos os vereadores, né? Independente de um falar mais, um falar menos. É uma causa que todos nós temos interesse em estar ajudando. A presidente da associação bem falou que no começo do ano participamos de uma reunião de manhãzinha e ela sabe que meu interesse era a disposição de realmente estar ajudando mais, né? E hoje culmina com essa reunião onde os colegas também manifestaram esse desejo e eu vejo que é fundamental, importantíssimo a gente estar apoiando esses jovens, né? Conheço alguns deles e quero colocar meu nome à disposição, como você citou anteriormente, como representante dos pais perante a associação, porque eu tenho um filho estudante e mesmo se eu não tivesse, eu estou do lado do estudo, da qualificação e de manter o pessoal aqui na nossa terrinha e não sair, como também já foi colocado. Para encerrar minhas palavras, para não prolongar muito, quero aqui apoiar também a questão dos professores. Tá? Essa aí eu sei que é uma causa que não é
Nós não estamos aqui para mandar, nós estamos aqui para pedir, mas se já conseguiu atendê-los por tanto tempo, nada mais justo do que uma parceria. Câmara ajudando os alunos, associação ajudando os professores, e assim nós vamos construindo uma sociedade melhor. Tá? Agradeço a Tainá, que explanou perfeitamente, sanou todas as dúvidas. Parabéns pelo seu trabalho, né? Porque, como nós falamos, meu menino é estudante. E eu fico feliz de ter você lá cuidando disso para nós, né? Com muito louvor, faz bem feito. Agradeço pela sua disponibilidade de vir participar conosco. Presidente, também gostaria de agradecer a Tainá pela disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Muito esclarecedora sua fala, né? Suas falas. A gente viu com preocupação essa questão do transporte escolar. E hoje você, com certeza, estou indo embora para casa mais tranquilo. Aquele cenário de terra arrasada, você mostrou que não existe. Com exceção do problema dessa rota noturna de Udutaí, pelo jeito, há um nível de satisfação com as demais rotas. Eu, por mim, a vontade minha era que não cobrasse nada de ninguém, que fosse totalmente gratuito. Mas todo mundo sabe das suas finanças, sabe do bolso, né, como funciona. Fui usuário 4 anos de transporte escolar, né, então, com certeza, mais que eu, poucos para entender também. Né. Fui usuário, sei como funciona, fui usuário do transporte escolar na época de UEG, de PIS, né, então sei valorizar o transporte escolar e sei da necessidade de tê-lo. Então, mais uma vez, Tainá, muito obrigado por ter vindo, né. Faça isso mais vezes, às vezes até com outras ideias também, né, que você é uma pessoa que a gente viu que muito conhecedora de muitos assuntos, então é uma parceira, né, que a gente quer ter nesse mandato. Vereador Valdir. Não, fiquei feliz demais com suas palavras aí. Pessoa, nós precisamos de gente do seu nível. Explicar as coisas direitinho. E outra coisa também, os nossos alunos. Hoje em dia, a educação faz parte de tudo na vida. Você vê um menino estudar, é futuro para nós amanhã. Então eu acho que nós que é vereador, prefeito, não pode deixar os filhos sem estudar de jeito nenhum. Se o filho quer estudar, é obrigação de ele estudar. Né? Às vezes, os pais às vezes, têm condições, muitas vezes, chora de vontade de eu ver o filho estudar. Né? Então, eu acho que é o direito de todos ajudar. Eu pedi a você também, que passe os 2 mil para ela. Mais algum novo vereador? Senhor presidente, só fazer uma parte aqui, que eu não citei a questão dos professores. Eu até perguntei a quantidade aqui de professor. Realmente são só 2 que faziam uso desse serviço durante 7 anos. Gostaria de dizer, Tainá, que eu também comungo entendimentos dos mais colegas, que realmente eu apoio essa causa, a gente não pode fechar os olhos para isso. O seu irmão, me perdoe, esqueci o nome dele. Seu irmão, isso, doutor Sandro. Doutor Sandro, eu já tive o prazer de advogar, de fazer algumas audiências com ele. Eu vou até fazer um chutômetro aqui, não sei se ele te ajuda juridicamente, mas eu peço aqui a associação, em nome da sua pessoa e também do doutor Sandro, que possa ver essa questão da possibilidade de alteração do estatuto, ou até mesmo do projeto de lei nosso aqui, alguma forma da gente realmente abarcar esses 2 professores, eu acho que eles merecem. Obrigado. Presidente, acho importante mencionar, quando a gente falou aí a questão do valor da época de Anápolis, acho que pode ser que ficou, né, alguém pode ter entendido errado, até porque já teve questionamentos aqui. Na época, após o Flávio, né, foi o Najib que continuou, 3 e pouco, que seria 3.360, era só para Anápolis, né, e essa soma das outras rotas daria o 9 mil. Senão fica parecendo que o presidente estava ajudando só com 3, né? Pode gerar esse entendimento e não era isso, a gente tem que ter transparência nisso daí. Sobre o pedido, né, do professor, dos professores, porque os 2 estão, né, sem utilizar o transporte, um está presente aqui hoje, o outro não. Eu acho que é importante, já que a gente está entrando nesse assunto, é bem importante a gente destacar que agora de fato houve o pedido, né, e a gente vai encarar isso aí com muito carinho, sim, vamos analisar,
o Sandro, respondendo Ulisses, mais do que irmão, né? Nós somos aí aliados financeiros, aliados em sócios na empresa. Ele é uma pessoa que sempre incentivou todos os meus projetos, além de ajudar na associação de forma voluntária e também, que me ajuda, né, em razão a nosso vínculo aí parentesco. E aí a gente acha importante sobre os professores, né, porque foi batido aí muito na tecla a questão do valor. Inclusive foi se falado que ia ser acionado, né, muita fiscalização, Ministério Público, DECOM, porque era um crime, o valor estava totalmente acima do mercado. Então ficou-se claro aqui que o valor não está acima do mercado. E quando a gente faz a soma ainda, o valor não fere nem os padrões de ANTT, se a gente for olhar, não fere, né? Ele está acompanhando. Então, na verdade, pode sim ter falha, né, na explicação desses valores, na transparência desses valores, mas que o valor estava incoerente, não. E a questão dos professores, né, que foi falado aí partidário, questão partidária, já passamos a política, né? Por coincidência, um professor está sendo vinculado a um partido e outro a outro, né? Assim que nos corredores está sendo falado. E, na verdade, eu nem tinha conhecimento disso. Eu fiquei sabendo depois que deu tudo isso daí, eu fiquei sabendo. E, na verdade, o professor Júnior nunca recebeu benefício, né? Na verdade, ele usa 2 vezes na semana. Ele chegou em mim antecipadamente e falou, Tainá, vou usar 2 vezes na semana. Tem como você fazer um valor menor para mim? Falei, a gente faz meia mensalidade. E aí é cobrado dele o quê? A meia mensalidade, mais ele pagaria R$185, mais os R$185 do prefeito. Ele nunca recebeu benefício também. Dava 370. Esse valor, se vocês bem lembrar, ele se iguala com o valor da mensalidade dos alunos. Então leva a população em geral, que talvez não estava informada, a pensar que o Júnior estava recebendo benefício. Na verdade, ele até se sentiu constrangido aí, porque foi falado que ele estava recebendo, e seria ilegal, até porque se a gente fornece declaração de matrícula, declaração de vínculo, a gente fornece ali um documento, o contrato dele, ele ou eu ou o instituto teria que estar falsificando o documento. Como que a gente traz a matrícula dele para ele receber o benefício? É importante destacar isso aí. Não tinha a distinção, havia flexibilização, ocorreu um tumulto muito grande administrativo em cima disso, e eu na hora, no instante, achei sensato estar fazendo o corte por não estar previsto no nosso estatuto. Mas a gente vai analisar, porque agora eu acredito que houve sim um pedido e em consideração até mesmo essa casa, a gente vai estar analisando sim. E a questão perdão de interromper, a questão do estatuto, né? Eu vi vocês comentarem, se disporem em resolver a situação, mas desde quando gerou esse tumulto, eu já passei a analisar todo esse material, o pessoal do escritório, e isso tem que ser revisado cartorariamente, não legislativamente. E interfere no prazo de vigência da associação, que é uma coisa muito importante, os senhores têm noção dessa questão de recebimento de verbas. Quando a gente altera o prazo de existência, de vigência, cria alterações no estatuto, isso tem que ser bem analisado. Vai ser analisado com carinho o pedido dos senhores, com certeza, mas é uma questão cartorária e não legislativa, não é um problema legal, é um problema da Constituição do Estatuto que foi feito há tempos atrás, e pode ser resolvido, e vai ser atendido o pedido dos senhores de analisar com carinho a questão. Doutor, eu acho que quando a gente falou da questão de mudar a lei, houve um equívoco da nossa parte e do entendimento. A gente está falando da lei que foi criada para poder... Qual é o nome da lei? É a lei municipal, foi criada. O estatuto seria 1306/2023. O estatuto seria sim por parte da assessoria jurídica da associação. Isso. É porque o receio é de estar saindo do objetivo previsto no estatuto que foi criado há anos atrás, entende? Eu acho que nem há necessidade de alterar o estatuto, não havendo lesão ao estudante, né? Não pode ser o estudante lesado, a vaga dele
tá tendo a vaga ociosa, eu acho, né? É uma coisa de vocês. Eu acredito que tem que ter alteração por causa do seguinte, enquanto está ali, tudo satisfeito, tudo, não ocorre reclamação nenhuma, tá tudo certo. Né? Mas por ser dinheiro público, inclusive a gente vai tentar a utilidade pública estadual e também a federal, isso pode lá na frente, onde eu sair do meu fim. Por que eu saí do meu fim? Aí pode ser que eu já não sou mais uma entidade filantrópica, entendeu? Então isso pode ser questionado, usado lá na frente. Talvez a gente tenha que tentar adequar o estatuto mesmo, que aí fica tudo ok, né? Fica sensato. Eu reforço o pedido dos meninos, a questão do professor. E se for ter um problema, já existe, né? Porque o professor já usou 7 anos, ele pode até, sei lá, ver os direitos dele. Mas, enfim, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença e dizer, do ponto central disso aqui, a importância do nos mover. Né? Eu fui do movimento estudantil, a gente conquistou muita coisa pela UEG, e se não fosse a movimentação dos alunos do IF noturno em querer e questionar, tudo isso aqui não tinha acontecido. Né? Então, quero parabenizar todos vocês, que continuem assim. Vão na assistência social do IF, cobra lá um auxílio também. É importante essa movimentação, essa organização de vocês. Assim como aconteceu com a própria fundação da associação, conheço o doutor Geraldo, um amigo meu, da associação, então nasce da necessidade e precisam se mobilizar para isso. Então, que não acabe aqui, busque sempre mais e mais. Queria parabenizá-los. Pessoal, vamos terminar por aqui então. Já agradeço a todos e em nome de todos os alunos que aqui estão, eu concedo os R$2.000, certo? Para todos vocês. E quero deixar também para o nosso prefeito, vamos deixar esses R$2.000, mas fazemos um pedido para ele. A van está encostada agora à noite, toda noite. Ela não faz viagem. Lembrando os meninos também que só tem 2 vans rodando, certo? A saúde não tem nenhuma, tem uma na ação social e uma na educação. A outra está estragada, eu vejo lá no Valquírio, né? Não sei o que é. Mas vamos fazer pedido para ele, se ele colocar a van, a gente mantém o dinheiro, certo? Para pagar combustível, motorista, e ficaria até de graça para os meninos. Certo? Pessoal, obrigado, Tainá. Obrigado a todos que esteve aqui. Hoje não vamos ter a palavra livre, deixo para a próxima, né? Muito obrigado a todos pela internet, viu? Os amigos, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.